1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14 diz assim: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Amém? Glória a Deus. Queridos, no capítulo 5 de Tessalonicenses, Paulo começa a falar a respeito do tempo do fim, do dia do Senhor, do dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. E para essa igreja que está se preparando para o fim, a essa igreja que está se preparando para o grande dia do Senhor, Paulo começa a dar recomendações. Recomendações que são para nós. Conselhos finais que são para a nossa vida. Porque quanto mais o tempo passa, mais nós nos aproximamos do grande dia do Senhor. Do dia em que o Senhor virá buscar sua noiva, como falamos aqui hoje. Do dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. E é para essa igreja que Paulo está aqui falando. E ele então nos mostra que precisamos tomar algumas atitudes para nos preparar para esse tempo, para esse momento. Paulo aqui, no início do capítulo, ele fala de uma preparação para que esse dia não nos pegue como ladrão, para que nós estejamos prontos para nos encontrar com o Senhor, preparados. Irmãos, nós como igreja do Senhor, precisamos estar com os nossos olhos voltados para os céus. Precisamos estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que em Apocalipse diz, o Espírito diz às igrejas. E o Espírito fala conosco por meio da sua palavra. E o Senhor fala conosco por meio da sua poderosa palavra. E o Senhor quer falar conosco nessa noite sobre recomendações de Deus para uma igreja do fim. Recomendações de Deus para uma igreja que está preparada para se encontrar com o Senhor. Uma igreja que está pronta para se encontrar com o Senhor. Porque essa é a esperança do crente. Se encontrar com Jesus. Um dia ver Jesus face a face. Saber de Deus como eu sou conhecido por Ele. O que Deus acha de mim? Já parou para pensar nisso, irmão? O que Deus acha de você? Porque o que você acha de Deus a gente já sabe. Ou você pelo menos sabe. Mas agora o que Deus pensa ao teu respeito? O que Deus planejava, Se Ele pensou a respeito de você, aquilo que Ele planejou desde o princípio para você, vai ser revelado. Às vezes, eu tinha um medo terrível quando se falava do dia do Senhor. Às vezes tem irmãos que, se a gente fala em Apocalipse na igreja,
Tem irmãos que pensam que vão correr, parece que quer sair do culto. Porque a imagem que as pessoas têm do Apocalipse é do julgamento de Deus, é de juízo, é de fogo vindo do céu, é da besta que surge do mar, é de Deus, jogando fogo e queimando todo mundo. E às vezes nos esquecemos, irmãos, que o Senhor nos preparou para esse dia. E vai ser o momento mais maravilhoso para a vida do crente. É o momento em que o Senhor vai buscar a sua noiva para se encontrar com Ele. É o momento em que o Senhor vai buscar cada um de nós para fazer morada que já nos foi preparada por Deus. Paulo então começa aqui nos recomendando, irmãos, a partir do verso 14, a cada um de nós que estamos na igreja, falando que aqueles que vivem de forma desordenada, que nós possamos admoestá-lo, ou seja, de alguma forma repreendê-lo, para que ele possa viver uma vida ordenada. Em outras palavras, desordem não combina com o reino de Deus. Comer desordenadamente não combina com o reino de Deus. Ai, Jesus! Essa palavra é para mim. Viver de forma desordenada não combina com o céu. Não combina com o céu fazer compromisso e não cumprir. Não combina com o céu ter duas palavras. Não combina com o céu viver uma coisa ou falar que vive uma coisa e viver outra coisa na realidade. E Paulo está falando, olha, admoestem aqueles que vivem de maneira desordenada, aqueles que não buscam a Deus com constância, aqueles que são levados por qualquer vento, aqueles que são conduzidos por pensamentos e ideias de homens, aqueles que não conseguem ter constância na obra de Deus. Admoestem, fale com o irmão, busque trazê-lo para a presença de Deus. E ele continua, consolem os desanimados. É trabalho da igreja, mas espera aí, pastor, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Consolador. Em João capítulo 16, Jesus diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. E se eu não for, o Consolador não virá. Mas graças a Deus que Ele foi. E o Consolador está aqui. O Espírito de consolação. Ora, mas se nós somos cheios do Espírito de Deus, se o Espírito de Deus habita em nós, nós somos capazes de consolar. Nós somos capazes de ter uma palavra de consolo. Nós somos capazes de trazer uma palavra que traga de volta aqueles que estão desanimados na fé. Você conhece alguém desanimado na fé? Você conhece alguém que começou decolando na fé? Tem irmão que decola, irmão, que é uma maravilha. Ele decola, ele voa. Mas da mesma forma que ele voa, ele cai. E tem gente que começa muito bem na sua caminhada com Deus, decolando. Leva-me além, Senhor. Começa cantando. A um nível mais profundo, aleluia. Mas ele decola, lá na frente ele cai. É uma vida cristã de altos e baixos. Mas graças a Deus que tem você aqui nessa igreja, que pode consolar, que pode animar esse irmão, que pode trazer de novo esperança ao coração dele. Paulo diz, amparem os fracos na fé.
os fracos no relacionamento com Deus. Tem irmão que é fraco, irmão? Tem um irmão que é fraco, é o irmão que não lê a palavra. Porque a Bíblia diz que o nosso alimento é a palavra de Deus. Pedro diz, olha, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite maternal, que é a palavra de Deus. E essa palavra é o que nos fortalece. De modo que a maneira que você tem de amparar os fracos é dando uma palavra. E não palavra de homem, mas palavra de Deus. Se você entrou aqui nessa noite, meu irmão, se sentindo fraco, saiba que Deus já deu todas as vitaminas para você. Deu um alimento que te fortalece. Um alimento da palavra. É o alimento que faz o profeta caminhar dias e dias, sem sentir fome. É o alimento que é capaz de saciar a nossa fome espiritual. É o alimento que Jesus disse para os discípulos, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. E essa comida é a palavra de Deus. Se nós não nos alimentamos da palavra, estamos fracos. Somos pequenos. Por isso nós precisamos nos fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Somos fortalecidos quando nos aproximamos da palavra, quando nos alimentamos da palavra de Deus. E ele continua, sejam pacientes com todos. Ai, Jesus, essa palavra é dura. Porque veja, irmão, ser paciente com esse irmão aqui, que é uma bênção comigo, é muito fácil. Ser paciente com o diácono Alexandre, que é prestativo, é bondoso, né, é bênção demais. Agora, pensa na pessoa que te tira do sério. Coloca primeiro essa pessoa na sua cabeça. Aquela pessoa que tumultua a tua paciência, aquela pessoa que pisa no teu pé. Aquela pessoa que você não aguenta nem falar o nome perto de você. Paulo está dizendo, seja paciente com ela. Seja paciente com quem te persegue. Seja paciente com quem está sempre expondo os teus defeitos. Seja paciente com quem aponta o teu passado. As coisas que você fez lá atrás, você não faz mais. Mas está sempre lembrando. Paulo está dizendo, seja paciente. Com todos. Meu irmão, essa palavra é dura, irmão. É difícil. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal por mal. Lei da semeadura, irmãos. Aquilo que plantamos, colhemos. E Paulo está dizendo, olha, tenham cuidado, para que ao ser plantado mal na sua vida, você também não plante mal na vida do outro. Não retribua com o mal. Porque essa é a tendência natural das coisas. Essa é a tendência natural do mundo. Essa é a tendência do tempo do fim. Que é o tempo em que o amor vai se esfriar. E no esfriamento do amor, eu devolvo aquilo que eu recebo. Se eu recebo palavra dura, toma-lhe palavra dura de volta. E é por isso que nós precisamos estar cheios da graça de Deus. Cheios do poder de Deus nesse tempo, irmãos. Porque senão a gente é levado pelo humano que existe em cada um de nós. E nós acabamos retribuindo à altura, quem sabe até pior, aquilo que plantam na nossa vida. Nós somos capazes de fazer o mal. Ele diz, pelo contrário, procure o bem uns dos outros, o bem de todos. E essa daqui, queridos, verso 16, estejam sempre alegres. Eita Jesus! Tem dia que você acorda com virado, né, irmão?
Tem dia que se acorda reclamando, né, irmã? É, benção. Tem dia que a gente não está muito feliz, não. Tem dia que a gente acorda e parece que o céu está nublado. O negócio fica difícil, irmã. A gente sai de casa, se pega um ônibus, tem um abençoado com CC, 6 horas da manhã, um braço estendido perto de nós. Daí a gente desce do ônibus, tem um abençoado gritando no nosso ouvido. Olha aí, Deus. A gente chega no trabalho, já chegam brigando com a gente. Você dá bom dia o quê, rapaz? O que tem de bom? O dia começa difícil. Mas Paulo está dizendo, estejam sempre alegres. Porque a tua alegria vem do Senhor. A tua alegria não vem das circunstâncias. A tua alegria não vem daquilo que fazem para você. Mas a tua alegria vem do Deus que fez os céus e a terra. Cada dia é uma oportunidade de adorar a Deus. Cada dia é uma oportunidade de falar da palavra de Deus. Cada dia é uma oportunidade que Deus nos dá de demonstrar o seu amor, a sua misericórdia e o seu perdão. Cada dia é uma nova chance que Deus nos dá de louvarmos o seu nome, de adorarmos na beleza da sua santidade. Cada dia, cada sol que nasce na nossa vida é uma nova chance que Deus está nos dando de entrar na sua presença e contemplar a sua face, de ver o Senhor face a face e receber dele uma palavra viva ao nosso coração. É uma nova chance de Deus. Por isso estamos alegres, irmãos. É por isso que quando começa a tocar um louvor, o teu coração se alegra. É por isso que quando você acorda de manhã e diz bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo, o Espírito Santo fala contigo e você se alegra, você se renova. Porque as misericórdias de Deus se renovam sobre você a cada manhã, a cada dia. As suas misericórdias não têm fim. Aleluia! É por isso que estamos sempre alegres. Verso 17. Orem sem cessar. Eita, Senhor! A igreja do fim ora sem cessar. Como é que é isso, pastor? A Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que enquanto estamos orando, queridos, o Espírito Santo nos ensina a orar. Nós precisamos buscar a presença de Deus para que oremos de acordo com a vontade de Deus. A realidade, irmãos, é que muitas vezes nós estamos fazendo orações simplesmente para cumprir um ritual. Orações simplesmente para cumprir algo que foi estabelecido por nós. Às vezes falamos, eu vou orar hoje pela manhã ou essa semana, todos os dias, determinado horário. E parece que entramos na presença de Deus para cumprir aquele ritual que planejamos. Vamos orar. Alguns irmãos, buscam um livro de autoajuda, um livro de oração. E esses irmãos acabam repetindo o que está escrito no livro. E se você está repetindo, você não está orando. Porque a oração parte de um coração quebrantado. A oração parte da intimidade. A oração parte da comunhão que você tem com Deus. A oração parte de uma comunicação entre pai e filho. Não é somente o abrir da boca, não é somente falar palavras bonitas, rebuscadas. Oh, amantíssimo, maravilhoso, excelso, tremendo. E às vezes nós falamos tantas palavras para Deus, falamos tanto, oh Senhor, mas não estamos sensíveis a orar sem cessar, porque a oração também Deus fala. Na oração não somos somente nós que falamos, mas Deus também fala conosco. O Espírito Santo também se revela a nós.
É por isso que oramos sem cessar. Porque temos a oportunidade de falar, mas também durante o nosso dia temos a oportunidade de ouvir Deus. E Deus está falando conosco, queridos, 24 horas por dia. E às vezes nas situações mais comuns da sua vida, nas situações mais simples, Deus está falando. Mas no teu cotidiano, no lavar louça, no varrer a casa, no ir ao supermercado, Deus está falando com você. E muitas vezes o Espírito Santo, nós não temos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. É por isso que Paulo diz, orem sem cessar. Estejam atentos. Porque vocês vão falar para Deus, mas Deus também vai falar com vocês. E às vezes nós precisamos dessa sintonia no Espírito com Deus. Essa sintonia para ouvir a voz de Deus, mesmo quando estamos fazendo outra coisa. Para que demos graças. Porque essa é a vontade de Deus. E chegamos no verso 19, que diz, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. E se tem uma coisa que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, é o Espírito se apagando em muitas igrejas. É o Espírito Santo sendo deixado de lado. Ele é o Deus desprezado. Porque o Espírito Santo é Deus. Na Trindade nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não é uma força. Ele não é menor do que Deus. Mas Ele é o próprio Deus. E Ele está conosco. Eu falei a respeito de João, capítulo 16, em que Jesus diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, e o Consolador vai falar aos corações e convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Ele vai nos dar essa capacidade de julgar se somos pecadores. Ele vai nos dar a capacidade de entender que vai haver um julgamento, vai haver um juízo. Ele vai nos dar a capacidade de entender que precisamos nos arrepender diante de Deus. É o Espírito Santo. Por isso, ele diz, olha, não apaguem o Espírito. Na tradução original aqui do grego, pode ser entendido também como não abafem o Espírito, ou não apaguem o Espírito por abafamento. Porque às vezes nós estamos abafando o Espírito, colocando na nossa vida tanta coisa, irmãos, abafando o Espírito com o entretenimento, abafando o Espírito ocupando o nosso tempo com outras coisas, abafando o Espírito Santo de Deus quando nós estamos olhando para o pecado, abafando o Espírito Santo de Deus quando nós nos envolvemos com o mundo e nos esquecemos de buscar a sua presença. Deus está falando, não abafem, não apaguem o Espírito. Porque essa é uma característica do tempo do fim, das igrejas do fim. Apagaram o Espírito. E perceba, irmãos, que aos olhos de Deus, tão grave quanto apagar o Espírito é viver em mornidão na sua presença. Quando olhamos, a carta às igrejas, nós vamos ver que o julgamento mais duro e a palavra mais dura que Deus tem para a igreja é aquela igreja que estava morna, em que Deus diz, olha, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Porque não só não vive mais em intensidade diante de Deus, mas também não vive nem em plenitude, nem vive apagada, vive em mornidão. Porque aquele que está apagado, ele pode se renovar. Tem que fazer tudo novo. Colocar lenha nova, colocar fogo novo. Tem que fazer tudo novo. Mas aquele que está morno, ele acha que pode conservar as coisas que ele tem e ainda assim se tornar intenso diante de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele vai manter o altar, ele vai manter a lenha, ele vai manter tudo que ele tem.
E ele acha que com isso, ele vai conseguir novamente alcançar o brilho de antes, ou o brilho de outrora. Por isso que às vezes é melhor se apagar e renovar a chama. Porque Deus pode colocar lenha nova, Deus pode colocar fogo novo, Deus pode fazer tudo novo na nossa vida. Por isso, irmãos, a palavra de Deus para nós é: não abafem, não apaguem o Espírito Santo no meio de vocês. Não desprezem as profecias. Tem irmão que já ouviu tanta profetada, existe tanto falso profeta, irmãos, que às vezes pode causar uma incredulidade no teu coração. Tem irmão, né? Diz que o irmão chegou para a irmã estava lá na frente, ele falou: minha irmã, se me cantas, tu me levas. A irmã falou: nem te canto, nem te levo, ri para lá para trás. Irmãos, tem tanta profecia, tanta mentira, tanta brincadeira no nosso meio, que parece que isso causa incredulidade no nosso coração. A palavra de Deus sempre diz, né, que nós devemos julgar as profecias. Julgar para saber se é de Deus ou não. A palavra diz que se a profecia se cumpre, esse profeta é de Deus. Mas se a profecia não cumpre, esse profeta não falou segundo Deus, mas falou segundo o seu próprio coração. Mas não podemos, porque alguns fazem o que é errado, desprezarmos aquilo que vem de Deus. É aquela história: não podemos jogar, né, a água do banho junto com o bebê. Nós devemos preservar aquilo que é bom, devemos preservar aquilo que é de Deus e ignorar e jogar fora aquilo que não vem de Deus. E é por isso que Paulo aqui diz: olha, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Nós devemos examinar as Escrituras, examinar as profecias e reter aquilo que é de Deus, aquilo que é bom. Reter aquilo que pode ser acrescentado na nossa vida. Porque é Ele quem vai nos manter puros, santos e irrepreensíveis para o dia do Senhor. É o Espírito Santo quem preserva a igreja. É o Espírito Santo quem consola a igreja. É o Espírito Santo quem vai preservar a sua igreja para o dia em que o Senhor vai chamar o seu povo. O dia em que a trombeta vai tocar. O dia em que o Senhor vai chamar aqueles que estão alistados no seu exército. E aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que são íntegros diante de Deus, vão ouvir o som da trombeta, vão escutar o som da sua voz. E eles vão se reunir. Eles vão ser chamados como um grande exército à oração, a buscar o seu nome, a buscar a sua face. O Senhor, queridos, uma das profecias dos últimos tempos diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. O Espírito do Senhor. E talvez você diga: irmãos, mas isso já aconteceu em Atos, capítulo 2, quando o Espírito foi derramado sobre a igreja, e a igreja foi cheia do Espírito Santo e pregou a palavra de Deus, e a igreja cresceu, a igreja prosperou. Mas, irmãos, de tempo em tempo, há um renovo que é necessário sobre a igreja do Senhor. De tempo em tempo, Deus precisa renovar a lenha sobre a igreja, para que o fogo volte a arder de novo. De tempo em tempo, Deus precisa renovar a sua aliança conosco, para que não nos esqueçamos dele. Para que não vivamos uma vida cristã paralisada pela doutrina, paralisada pelos costumes, paralisada por ordenanças de homens. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que você viva em intimidade com Ele. Deus quer que nós vivamos em comunhão com Ele. Viver em comunhão é viver um relacionamento. Você que namora, você que tem um namorado, uma namorada.
Eu tenho certeza que você não quer desligar o telefone quando você está falando com o seu namorado. Eu tenho certeza que você quer ficar na presença do seu namorado, da sua namorada. Você quer ficar junto dela. E ela quer ficar junto de você. E é por isso que nós falamos que estamos apaixonados por Jesus. Porque queremos ficar junto da sua presença. Não queremos ficar longe da sua face. Queremos ouvir a sua voz, conhecê-lo a cada dia. E isso não pode ser feito por meio de coisas engessadas e prontas. Isso faz parte de um relacionamento, irmãos. E relacionamento, às vezes, a gente fala besteira. Relacionamento, às vezes, a gente fala uma coisa e a gente acha, agora eu falei coisa errada. Mas é porque a gente está se conhecendo. E talvez você diga, olha, mas eu já conheço a Deus. E eu digo para você, meu irmão, que por mais que você ache que conheça a Deus, o teu Deus é insondável. O teu Deus é tão grande, queridos, que por mais que a gente diga, eu conheço a Deus, há sempre um lugar mais profundo nele que nós podemos ir. Há sempre, um conhecimento, uma porta que ainda não conhecemos, que ainda não abrimos. Nós nunca vamos conhecer Deus por completo. E o segredo não está nisso, queridos. O segredo é permitir que o Espírito habite em nós, para que possamos conhecer como Deus deseja que sejamos. Porque às vezes nós falamos, olha Senhor, eu quero te conhecer. E conhecemos bastante de Deus por meio da sua palavra. Conhecemos bastante de Deus por meio da presença e a revelação do Santo Espírito de Deus. Mas agora, será que nós nos conhecemos? E é por isso que quando Deus sonda o nosso coração, quando damos oportunidade para Deus falar conosco, estamos abrindo a porta para que nós também possamos nos conhecer. Para fechar, irmãos, para encerrarmos. Tem irmãos que se escandalizam quando vem, cadê o louvor? Já pode vir para cá, queridos. Tem irmãos que se escandalizam quando vemos alguns cultos em que irmãos choram, tem irmão que sai correndo na igreja, só misericórdia. Tem irmão que faz tanta coisa, pula, salta, cai no chão. E às vezes a gente diz, nossa, que meninice, que bobeira isso. E a realidade, irmãos, é que cada um de nós tem uma atitude diante da revelação de Deus para a nossa vida. Cada um de nós se comporta de uma forma quando o Espírito de Deus se manifesta em nós. Em outras palavras, a forma como Deus se manifesta na minha vida é diferente da forma como Deus vai se manifestar na sua. A forma como eu reajo à manifestação de Deus na minha vida é diferente da maneira como você vai reagir à manifestação de Deus. Então tem irmãos que Deus está manifestando na vida dele e ele está calado. Mas tem irmãos que Deus está manifestando na vida dele e ele está quase arrancando os cabelos. Ele está chorando, ele está, a irmã já borrou a maquiagem toda. E é por isso que nós não podemos desprezar aquilo que é de Deus. Porque nós achamos que não é de Deus. Porque nós olhamos só o exterior, mas a Bíblia diz que Deus conhece cada coração. Deus sonda e conhece cada um dos nossos corações. E é desejo de Deus, irmãos, ter uma igreja pronta, uma igreja santa, uma igreja preparada para se encontrar com Ele. Eu quero me encontrar com Jesus, irmãos. Eu quero ver Jesus. Eu quero adorá-lo face a face. Eu quero estar na sua presença. Porque esse sacrifício na cruz foi para que nós tivéssemos vida.
Foi para que nós pudéssemos estar aqui hoje adorando o seu nome, bendizendo o seu nome. Ele não morreu na cruz em vão, queridos. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E não nos deixou órfãos. Não nos deixou sozinhos nessa terra. Ele nos deu o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons. Buscar o Espírito Santo. Buscar a sua presença. Porque a salvação nós recebemos de graça. Mas o Espírito Santo nós devemos buscar. Buscar cada vez mais. A salvação é só o início. É só o começo da tua caminhada. Mas buscar intimidade com o Espírito Santo é dia após dia. É por isso que não acaba quando nós recebemos Jesus, quando nós aceitamos Jesus. Aquilo é só o começo. Deus está te aperfeiçoando. Deus está melhorando. Deus está trabalhando na sua vida. Amém? Nós vamos servir a Santa Ceia do Senhor. Os nossos irmãos vêm para cá. Gostaria que você fechasse os seus olhos, meu irmão. Antes eu quero fazer uma oração por você que está aqui hoje e você quer, em primeiro lugar, entregar sua vida a Jesus. Se você quer entregar sua vida a Jesus, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Eu não sei o nome dele, eu não sei o nome dela, mas o Senhor conhece. Eu quero te pedir ao Espírito Santo, que o Senhor conduza a vida dele, que o Senhor conduza a vida dela, Pai, para ir cada vez mais ao centro da tua vontade, para ir mais além, Pai, para mergulhar mais profundo, Senhor, para conhecer o Senhor, para ter, Senhor, não uma religião, Pai, mas ter uma vida de relacionamento contigo. Que essa noite fique selado, Senhor, no coração. Que essa noite fique selada, Senhor Deus, na mente, na vida, para um bom futuro, um futuro no teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração comigo, meu irmão, minha irmã, você é convidado a participar dessa ceia do Senhor junto conosco. Essa ceia é para os salvos. Essa ceia é para aqueles que têm Jesus no coração. Esse pão e esse vinho representam o corpo e o sangue de Jesus, daquele que se entregou por nós. Nós vamos distribuir os cálices. Você recebe aí no seu lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Você pode pegar o pão. Esse pão é símbolo do corpo de Cristo, do corpo de Jesus que foi rasgado pela sua igreja, do corpo de Jesus que foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e hoje somos sarados pelas suas pisaduras. Hoje somos libertos e fazemos isso no seu nome, até que ele venha. Estamos, Senhor, oferecendo a ti, Pai, esse pão, porque estamos nos preparando, estamos buscando seguir as recomendações, Pai, para quando o Senhor vier, para quando o Senhor vier nos buscar, para quando o Senhor vier nos salvar. Que o Senhor encontre fé no nosso coração. Que o Senhor encontre fé, meu Pai, na nossa vida, Pai. Que toda falta de fé, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Começa a gerar novamente a esperança, Pai. Começa a gerar novamente, Senhor, vontade de te buscar, de estar no teu altar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Comamos do pão.
Você pode abrir com cuidado o cálice. Não precisa abrir tudo. Será que você pode ficar de pé, querido, querida? Esse cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. O sangue que não experimentou o pecado. O sangue limpo. E é por meio desse sangue que nós somos purificados. É por meio do sangue limpo de Jesus que hoje nós somos filhos. Filhos e filhas de Deus. Nós temos uma identidade nova por causa desse sangue que foi derramado na cruz. Hoje nós somos parte da igreja do Senhor. Somos ovelha do seu pasto, porque Ele é o bom pastor. O bom pastor, a Bíblia diz, é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida para que não estivéssemos na boca do lobo. Graças a Deus. Esse é o Deus que te guarda, meu irmão. Ele guarda o teu futuro, Ele guarda o teu amanhã. Ele é o Deus que tem guardado a sua igreja. Porque no tempo do fim ainda vai haver virgem prudente. Aleluia. No tempo do fim ainda vai ter um remanescente. Ainda vai ter aqueles que não se dobraram diante de Baal. Ainda vão ter aqueles que buscam a sua face, que buscam a sua presença. Ainda vai existir aqueles que não desprezam as profecias. Ainda vai haver um remanescente fiel. Aleluia. Aleluia. Que ao tomarmos do cálice, irmãos, possamos ser cheios do Espírito, cheios da sua presença, cheios do seu poder. Tomemos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Santo Deus. Santo Deus. Tu és santo, Senhor.